Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus conhece nossos pensamentos. Não existe silêncio para Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que, por muitos momentos, nós simplesmente ficamos calados, observando diversas coisas. Principalmente quando nós sabemos que, se nós falássemos, nós não seríamos bem interpretados. Nós vemos muitas vezes a roupa de uma pessoa, a forma que ela se veste, a forma que ela se porta, e a gente sempre passa num crivo de julgamento se aquilo está certo ou não está, se aquilo é da moda ou não é, se aquilo é bonito ou se é feio. Só que percebe sempre uma coisa: quando nós temos intimidade com outra pessoa, basta um olhar, basta uma situação que você sabe exatamente o que aquela outra pessoa está pensando e sabe também exatamente o que ela diria. Por quê? Porque quando a gente tem intimidade com alguém, quando a gente convive, quando a gente gasta tempo na vida de outra pessoa, isso acaba acontecendo, né? Essa energia, essa sinergia, essa cumplicidade. Agora imagina Deus, que diferente das outras pessoas, Ele conhece os nossos pensamentos, porque Deus, Ele está conosco desde o princípio. Talvez nós não estejamos com Deus. Essa intimidade de olhar, Ele tem conosco, mas se nós não gastamos tempo buscando a palavra, clamando pelo Espírito, como eu posso reconhecer o que Deus pensa num simples olhar? Como eu posso estar disponível a Deus? E quando Ele olha os nossos pensamentos, na maior parte do tempo, eles não são bons. E por mais que às vezes eu queira me ver como uma pessoa boa, ainda nós temos muito chão pela frente para que nós simplesmente possamos purificar tudo aquilo que está em nós. Sempre escapa um comentário desnecessário, uma palavra torta, algo que naquele contexto não tem o menor sentido. Se as minhas palavras podem produzir dor em alguém, elas estão totalmente erradas. Mas ainda que eu me cale e nos meus pensamentos aquelas palavras ainda existam, para Deus não faz diferença se eu falei ou não. Deus, Ele diz que até nos nossos pensamentos nós pecamos. Se eu cobiçar uma mulher, se eu olhar e desejar, eu já pequei. Então os nossos pensamentos, ainda que eu não fale ou que eu não faça, eles já são uma manifestação, uma intenção. Se a gente ir lá em Mateus 9, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O tempo todo, os fariseus e os mestres da lei, eles gostariam de achar um motivo para condenar Jesus. Só que Jesus tinha uma vantagem. Ele não precisava saber o que eles falavam, ele não precisava ver eles se manifestando, ele conhecia os pensamentos dele. E ele sempre, muitas vezes, ele saiu de situações justamente por isso, conhecendo o pensamento. Então, essa maturidade espiritual, né, nós também podemos ter. Quando nós vamos anunciar o Evangelho para uma pessoa que não acredita, eu não posso impor esse Evangelho. Nem todas as pessoas, quando elas escutam a palavra pecado ou quando escutam a palavra amor, elas estão associando com o entendimento certo, elas têm sabedoria para entender essa palavra. Quem não conhece a Deus, não conhece o amor. Na vida dele, muitas vezes o amor pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma pessoa. E essa relação muitas vezes pode ter sido rompida por escolhas, por fatos, sei lá. A vida ela é tão inusitada e sem o perdão
ela se torna tão exclusiva, porque cada vez que uma pessoa erra, eu simplesmente descarto essa pessoa. A humanidade inventou pedir desculpas. Enquanto a gente pede perdão, é Deus nos ajudando a reconhecer os nossos erros e repará-los, a desculpa serve simplesmente igual quando você é criança e dá um tapa na cabeça do coleguinha e fala: pede desculpa, desculpa. Mas por que você pediu? Porque minha mãe pediu. Então não existe um arrependimento. E nós crescemos vivendo o quão rasos são esses sentimentos, tanto de amor quanto de pedido de desculpas. Nós só vamos ter profundidade. E isso quer dizer o quê? De participar de algo lá de dentro. Algo que quando eu ameaçar pensar, eu já sou, entre aspas, condenado por mim mesmo, porque eu sei que aquilo, o resultado, não vai ser bom. Então, quem nos tenta? Se você pegar uma pessoa que ela é fumante, quando ela tenta parar, o cigarro ele não tem o poder de sair correndo atrás daquela pessoa, pular na boca dela e obrigar ela a fumar. Mas é aquela ideia do pensar. E os nossos pensamentos, eles acabam nos dominando. Só que existe uma razão também para isso. Quando eu tenho uma vida que ela se pauta na palavra de Deus, quando eu costumo orar, quando eu costumo repreender algo que eu sei que não vai ser bom para mim, que eu possa provocar dor, que eu possa chatear, ou que eu possa magoar. Eu sei que ninguém aqui, entre aspas, né, se não for inimigo de alguém, entre aspas também, que talvez diria algo para ferir porque se sente ferido. Então, pessoas feridas, elas ferem pessoas. Da mesma forma, se você tivesse uma cicatriz no seu corpo, que ela tivesse sangrando, onde você passar aquele sangue, ele vai ser derramado. Então, nós precisamos primeiro perdoar, ainda que aquela pessoa não nos peça desculpa, porque eu acho que o perdão, ele cura essa ferida e eu paro de derramar sangue e eu paro de precisar, muitas vezes, alfinetar os outros. Muitas vezes, por não suportar os meus próprios pensamentos, eu começo a distribuir de forma gratuita. Então, eu quero problematizar, eu quero encontrar um problema e dessa forma ela nunca vai dar certo. Então, quando eu, de alguma forma, permito que Deus trabalhe dentro do meu coração, que Ele cure as minhas feridas, que aquela tristeza e aquelas lágrimas, elas passem. Não quer dizer que as coisas mudaram, não fora, porque eu não posso mudar o que passou. O passado, ele é intocável. O futuro, talvez ele nem exista, mas o presente ele é uma soma de escolha que nós fazemos. Todas as vezes que você continuar escolhendo a mesma coisa, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Enquanto você continuar esperando que pessoas mudem, você vai gastar tempo vendo apenas a sua vida e a sua aparência mudar. E às vezes a gente se pega no espelho e encontra um fio de cabelo branco, encontra uma ruga, encontra já a pele não mais tão firme quanto estava antes. Quando você precisa subir uma escada ou fazer algum exercício, você já nota que o corpo ele já não está mais respondendo da mesma forma. Uma noite que você dorme mal, na outra já fica ruim. Então a gente vai percebendo que o tempo ele vem trazendo consequências. E quando nós temos plena força e plena energia, nós gastamos praticamente todo esse tempo insistindo em coisas que não vão mudar, não gastando tempo para aperfeiçoar os nossos pensamentos. Se a gente ir lá em Efésios 4, versículo 17 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Primeira coisa, quem são os pagãos? São as pessoas que não acreditam em Deus, ou são as pessoas que sabem o nome de Deus, mas não entregam a glória a Jesus. São aqueles que simplesmente vão na igreja por hábito. É como aquele que pede desculpa porque a mãe pediu. Ele não tem aquela intimidade com Jesus, ele não consegue olhar aos olhos do outro e fazer aquele encontro. Eu não consigo orar além de mim mesmo, eu não consigo pedir além de mim mesmo. E é justamente Deus ele diz assim: olha, não vivam como essas pessoas.
E qual é o problema dessas pessoas? Pois os pensamentos dela não têm valor. E a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Se o Espírito Santo estiver perto de nós, os nossos pensamentos serão totalmente diferentes de quando ele não está. E qual é a diferença? Que a nossa mente permanece na escuridão. E o que seria isso? Quando eu estou dentro de algum lugar, vamos imaginar que dentro daqui... Não vou colocar dentro da tua casa porque você conseguiria andar dentro do escuro, mas vamos imaginar que eu te levo para algum lugar que você não conheça e eu falo para você assim, olha, você vai passar um dia aqui tem tudo o que você precisa. Tem água, tem comida, tem televisão, tem banho, tem roupa, tem cama, tem tudo. Só que eu vou lá e apago a luz desse lugar. Apesar de todas aquelas coisas estarem ali dentro, você vai gastar um tempo enorme, uma energia enorme para tentar descobrir o que é cada coisa. Faz a experiência de você tentar identificar um produto no escuro. Por mais que você muitas vezes conheça a caixinha dele, principalmente quando tem embalagens iguais. Imagina você abrir uma geladeira que não tem aquela luz lá dentro, que você só pode tocar os produtos. E aí você vai ter que encontrar um pão, uma faca, qualquer coisa, ou preparar um café. Você imagina todas essas coisas sem poder enxergar. Então, dentro de nós temos tudo o que nós precisamos. Porém, quando os nossos pensamentos estão na escuridão, é essa mesma dificuldade de encontrar. Não adianta, às vezes, eu sentar do lado de alguém querer explicar alguma coisa, porque ele está em escuridão. E Deus está dizendo, olha, quer luz? Eu sou a luz. E Cristo ele deixa muito bem claro, ele faz justamente essa analogia, eu sou a luz. E quando nós estamos com Deus, vocês são a luz. Então as características que nós não tínhamos, que nós ganhamos, elas passam a fazer parte da nossa vida quando Jesus está conosco. Então não é mais aquele Deus morto, aquele Deus pregado, aquele Deus distante, aquele Deus da igreja, mas é um Deus que participa da minha casa, que participa da minha vida, que Ele conhece os meus pensamentos, que num simples olhar Ele sabe o que eu vou pensar, que Ele sabe como eu vou agir. Tem uma passagem após a ressurreição de Jesus Cristo, que Ele está seguindo no caminho com outros apóstolos, e Jesus não permite que eles o reconheçam. Só que conforme Jesus vai falando, e lá na frente Ele se revela, os discípulos, eles dizem assim, olha, você notou que quando Ele falava o nosso coração queimava? E é justamente isso. Quando Deus ele fala conosco, nós sabemos que Ele fala porque nós sentimos diferente. Não é apenas um pensamento, mas é um sentimento. Da mesma forma, quando alguém diz, olha, eu preciso conversar com você depois. Às vezes não dá dor de estômago, dor de barriga, dependendo do que for e a pessoa que é, dependendo do gênero da pessoa e a desproporcionalidade que ela tenta condenar as coisas, as palavras duras. Então, quando alguém gosta de falar duro, aprende uma coisa, não leva para dentro de si tudo aquilo que não vale a pena, você não é um depósito de lixo. A opinião daquela pessoa é dela. Note que nos pensamentos maus vão existir palavras más. Exatamente, a boca fala do que o coração está cheio. Quem está cheio de Deus tenta levar as pessoas mais perto de Jesus. Quem não está, tenta levar as pessoas à condenação. E desse jeito, muitas vezes nós vamos chegar em parte alguma. E olha que interessante. Olha o que Jesus diz. Jesus não, quem disse foi Paulo. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Você já insistiu no erro por quantas vezes? Quantas vezes você quis a mesma coisa? Já viu que não dava certo, volta atrás de uma pessoa, viu que não dá certo, volta atrás da pessoa, viu que não dá certo, volta atrás da pessoa, e cada vez que volta arranca um pedaço de si e do outro, e fica esse ciclo destrutivo. Então não tem sentido teimosia em certas coisas. E o pior de tudo é a ignorância. Sabe o que é ignorância? É quando você não olha para trás e tenta entender por que as coisas aconteceram daquele jeito. É quando você olha para trás e quer ver a sua vida como se fosse hoje. Só que naquela época você não era essa pessoa.
E quando nós nos convertemos, não quer dizer que as outras pessoas vão entender a sua conversão, nem o seu mundo e nem a sua mudança. Então não é porque você adquiriu um pouco de sabedoria que as outras pessoas vão ter sabedoria. Não é que você compreende melhor as coisas que você vai falar, elas vão entender, porque exatamente a escuridão ela vai estar lá. Ela vai estar lá. E nós só conseguimos deixar de ser pagãos e deixar que essa escuridão saia de dentro de nós quando nós paramos de ser ignorantes. Ah, mas como eu faço isso? Lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, ouvindo pregação, ficando em silêncio, questionando seus pensamentos, entendendo a raiz de todas as coisas, orando para que Deus apresente, orando para que Deus tire. É um trabalho que nós fazemos isso, não é outra pessoa. Não tem como eu entregar minha sanidade a um psicólogo e falar, olha, me cura. Não tem como eu falar para um remédio que quimicamente vai alterar os meus pensamentos e falar, me cura. A cura ela vem de dentro. Não adianta você participar de nenhum tratamento se você não tem vontade. Não existe cura sem vontade de viver, não existe cura sem Jesus. Lá em Efésios 4, versículo 19, ele vai mostrar uma coisa que eu acredito que todas as pessoas já conheceram alguém, ou são essas pessoas ou estão a caminho disso. Sabe o que acontece quando eu continuo insistindo nos meus pensamentos, em ser ignorante, na minha teimosia? É de festa em festa, é de bar em bar, é de noite em noite, é de bloqueio em bloqueio, é de vida em vida, do mesmo jeito, dia após dia, e vai. Vamos lá. Efésios 4, versículo 19. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Quantas vezes você já não encontrou alguém que não se cansa de se humilhar, de se permitir ser pisado de todas as áreas possíveis? E aí, quando não suporta mais a dor, é o vício. E nós temos diversas coisas para dar prazer momentâneo a custo de vida, a custo de dinheiro. É cigarro, é bebida, é droga, é prostituição, é comida. Então, tudo aquilo que eu faço que prejudica a minha saúde, ou prejudica o que é normal, prejudica que eu viva, é vício. E eu não posso olhar como algo que eu faço compulsivamente, como algo bom. E olha como começa lá em cima. Por que existem os vícios? Porque existem os pensamentos maus, porque existe a escuridão, porque eu gasto tempo demais para fazer uma coisa que é simples, e às vezes eu vejo uma pessoa que ela está tão plena em paz, que ela digere tão bem todas as coisas, que ao invés de eu ficar querendo adivinhar o futuro, eu vivo o presente. E isso me basta. Eles não têm nenhum controle. Dependência. Dependente químico, dependente emocional, dependência. E olha que isso não é, às vezes a gente acha que isso é uma raiz química. Não, isso é uma raiz espiritual, dita por nosso Deus. Espiritual. Eu tenho depressão, eu tenho tudo que você tem que não é bom, não vem de Deus. A partir do momento que Jesus acende essa luz dentro, nós conseguimos encontrar melhor todas aquelas coisas que já estavam dentro de nós. O gasto de energia é menor, nós liberamos os nossos pensamentos, não mais nos preocupamos com as coisas. E quando nós não temos mais nem vergonha nem nada, a indecência passa longe. E aí você começa a olhar aquelas fotos, né? Cada vez que parece um catálogo. Então, uma pessoa que ela quer buscar um relacionamento, ela se oferece como uma mãe de família ou como alguém que você poderia pagar para ter alguma coisa. E eu não tenho nada contra a roupa que você veste, porque roupa não define caráter. Mas os meus pensamentos guiam a forma que eu me visto. A minha intenção, você quer, eu não tenho nada. Se você quiser se deitar com todas as pessoas que você puder, faça isso, eu já fiz. Sabe que eu me senti um lixo? Passe a experiência. Quando a gente vive algo e sente e diz, olha, isso eu não quero para minha vida, não vou mais fazer isso. Mas eu precisei passar por aquilo, por isso que eu não condeno aqueles que fazem. Só que nós estamos aqui todos os dias dizendo, olha, existe um outro caminho.
essa cama ela não vai tirar esse vazio. Essa companhia ela só vai deixar você mais pobre, não vai deixar mais nada. E eu não tenho nada contra nada. O evangelho é de salvação, não é de condenação. Eu jamais olharia alguém que tomou decisões erradas ou fez o que podia ser feito naquele instante dentro do que pensava, mas vamos pensar um pouco mais amplo. De repente, portas estão se abrindo. O Senhor ele nunca entrega uma mensagem de esperança se Ele não der um caminho. E Jesus é o caminho. Se eu não ouvir a verdade e parar para pensar na minha vida, como é que Deus vai curar o meu coração? E eu não preciso pegar o dia de hoje e achar que ele vai se estender pro resto da minha vida, que é isso que eu mereço. Não, você merece muito mais. Você é uma pessoa que você é amada por Deus. Você é uma pessoa muito importante. Só que quando eu não reconheço o meu valor, como é que eu posso dar valor em qualquer outra coisa? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, por mais que nós permaneçamos em silêncio, nós condenamos quando nós pensamos. Então vamos purificar os nossos pensamentos, vamos trazer Deus mais para perto, vamos ter essa intimidade com Deus de poder olhar e reconhecer o que é bom e o que é ruim e poder sentir essa chama queimando dentro do nosso coração, que muitas vezes Deus quer que você entregue um recado para alguém, fale alguma coisa para alguém, e por mais que você não se sinta digno nem capaz, a mudança ela começa quando nós nos permitimos ser mudados. Porque enquanto nós esperamos ficar prontos para começar a fazer alguma coisa, talvez nunca fique. Porque o próprio caminhar faz parte da jornada. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nunca se esqueça do seu valor. Quem tem que reconhecer o seu valor é você mesmo, não é nenhuma outra pessoa. O amor não se prova pela opinião dos outros. O amor se prova pelo sacrifício que Jesus fez por todos nós. Então vai além, sai um pouco fora daquilo que é normal, daquilo que é habitual. Aproveite as oportunidades que você já tem. Tudo pode melhorar, mas se você não dá valor, também pode piorar. Então assim, vamos conservar e vamos nos mantendo e vamos fazendo. Que no fim, com Deus, o resultado é totalmente diferente. Esquece aquela história, aquele passado e tudo que passou. É daqui pra frente. A mudança que você espera nos outros, que aconteça em você. Porque se no final o outro não quiser, amém. Por isso existe um céu e existe um inferno. Para quem quiser ir para qualquer lugar que escolher. Sempre fazendo da forma que Deus ensina. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.